Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, passando por aqui para compartilhar uma reflexão com todos nós. Gostaria de lhe pedir, como de costume, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no link aí abaixo, Pastor Antônio Prado, tá bom? Ativa o sininho, dá um joinha aí para você nos ajudar, tá bom? O texto que eu trago para nossa apreciação nesse dia está em Mateus 13, do verso 3 em diante, que nos diz assim: E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E ainda outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então o texto que eu trago para nossa apreciação no dia de hoje é a parábola do semeador. Jesus contando uma parábola para ensinar algo à multidão. Nós sabemos que as parábolas eram histórias curtas, pequenas, aonde Jesus ensinava muitas coisas concernente ao reino de Deus e concernente à vida cotidiana, tá certo? E nós estamos entre uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia, que é a parábola do semeador. A parábola aqui, Jesus está usando uma linguagem bem conhecida dos judeus, não é? Porque a Palestina sempre foi rica na agricultura. Então Jesus está falando aqui sobre um homem que saiu semeando. Veja bem que este homem, ele tinha semente para semear, né? E aí Jesus aqui vai ilustrar aqui 4 tipos de terreno, não é? 3 sendo terreno estéril e um terreno sendo um terreno fértil. A semente que Jesus lançou, a primeira caiu na beira do caminho, verso 4, é o primeiro terreno, à beira do caminho. O segundo terreno, entre as pedras, está no verso 5 e 6. O terceiro terreno, entre os espinhos. E o quarto terreno, uma terra boa que produziu. E cada terreno aqui tipifica o coração das pessoas. Cada pessoa tem um coração de uma maneira. Cada coração diferencia muito de pessoa para pessoa. Então é dentro dessa parábola que nós vamos aqui extrair algumas lições. Jesus diz que o semeador ele semeou numa terra, aquela terra não produziu. Ele semeou, ou melhor, naquele terreno, né? Semeou no outro terreno, o outro terreno não produziu. Semeou no terceiro terreno, entre os espinhos, não produziu. Nós vamos ver que só no quarto terreno é que a semente pôde produzir frutos. Então a primeira lição que eu quero extrair do texto, com a ajuda do bendito Espírito Santo para nós, é a perseverança. Veja bem que ele investiu em um terreno, não deu certo, ele não desistiu. Ele investiu em outro terreno, não deu certo, ele não desistiu. Ele investiu no terceiro terreno, também não deu certo, não prosperou, ele não desistiu. E aí no quarto terreno ele conseguiu alcançar o objetivo que ele queria.
todo semeador, ele tem como objetivo ter uma grande colheita, colher fruto. Então, quando ele sai nessa missão, nesse propósito, ele não desanima no primeiro terreno, ele não desanima no segundo terreno e nem no terceiro terreno. O que Jesus está nos ensinando através dessa parábola? Que nós não podemos desistir dos nossos propósitos, se logo de imediato já não apareceu o fruto que a gente esperava. A nossa geração é uma geração impaciente. Nós temos dificuldade em perseverar, nós temos dificuldade em insistir, nós tentamos uma vez, no máximo 2 ou 3 e já abrimos mão. Então, ele está nos ensinando através da vida desse semeador, que nós precisamos insistir, perseverar no propósito que Deus assentou no nosso coração. Eu quero falar com alguém aqui que tem um grande propósito de Deus no coração e tentou uma vez, não deu certo, tentou 2 vezes, não deu certo, 3, 4, 5. Eu tenho uma palavra para você dentro dessa reflexão: não desista enquanto você não atingir o objetivo que você almeja, enquanto você não alcançar o propósito estabelecido no teu coração. Então persevera, porque a vitória, a colheita, o sucesso são daqueles que conseguem perseverar, ok? A primeira lição que ele nos deixa: ele não desistiu. A segunda lição: ele investiu em todos os terrenos. Por que eu tenho que investir em todas as pessoas, pastor Antônio Prado? Porque eu não sei qual é o terreno que vai dar fruto. Eu não sei qual é o coração que vai prosperar. Então, por via das dúvidas, eu semeio em todos os terrenos. O que é isso? Semeia em todas as pessoas que passar no teu caminho. Semeia, porque aqui for terra boa vai produzir. Aqui for terra fértil vai produzir. Mas pastor, eu vou perder a semente. Não vai não, meu filho. Porque uma pessoa que começa a produzir para o reino de Deus, uma pessoa que começa a produzir para Deus, segundo os propósitos de Deus para a vida dessas pessoas, já vai valer a pena todas as outras sementes que foi semeado em terreno que não prosperou. Então é a segunda lição: ele semeou em todos os terrenos, em todos os corações. Semeia no coração de pedra, semeia naquele coração que é espinhoso, semeia à beira do caminho, semeia. A terra fértil vai produzir, ok? Essa é a segunda lição que o Espírito Santo me mostrou nesse texto. Nós vamos ver agora a interpretação desta parábola e os perigos que podem impedir as sementes de germinarem e produzirem fruto. Então nós vamos observar aqui agora a interpretação. Jesus falou na parábola, usando, é claro, isso aqui é uma palavra figurada, né? Ele está usando uma palavra figurada, um método muito usado no ensino de Jesus Cristo. Então, quando nós lemos o verso 19, nós vamos aprender o primeiro perigo que pode impedir as sementes de germinarem e produzir fruto. O primeiro perigo é a falta de entendimento da palavra de Deus. Olha o que está no verso de número 19. Vamos ver do verso 18 em diante. Jesus explicando a parábola, né? Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, então a semente aqui representa a palavra do reino. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então aqui a falta de entendimento
faz o diabo, seus demônios, roubar a semente. Quando a pessoa não compreende, quando a pessoa não entende. Então não basta apenas escutar a palavra, ler a palavra, precisa entender a palavra. A semente do reino só pode germinar no coração de alguém que haja o entendimento aberto. Então o meu desejo nesse dia é que o Espírito Santo do Senhor lance luz no nosso entendimento, para que a gente venha a entender de forma clara, de forma transparente a palavra de Deus. E esta semente representa a que caiu na beira do caminho. Isaías, ele profetiza no seu capítulo de número 5, que o povo de Deus foi levado cativo, porque lhe faltou entendimento. Quando não há um entendimento da palavra, eu sou levado em cativeiro. Quando a minha mente não entende, não compreende as escrituras, eu sou levado por falácia de homens, doutrina de homens, heresias, e acabo me tornando uma presa fácil de Satanás. Quando eu não entendo, Satanás rouba a semente. E aí, uma grande responsabilidade vem sobre nós, os obreiros. Por quê? Porque se não está havendo entendimento claro, é porque nós não estamos ensinando de forma clara. Porque quando a gente ensina de forma clara, o povo entende de forma clara. E para mim ensinar de forma clara, eu preciso entender aquilo que eu estou lendo e aquilo que eu vou ensinar. Uma certa feita, Jesus chegou para Filipe e mandou ele sair de Samaria e ir para o caminho do deserto de um dia rumo a Gaza. E estava vindo de Jerusalém o superintendente da rainha de Candace. Está lá no capítulo de número 8 do livro dos Atos dos Apóstolos. E a Bíblia diz que Filipe começou a correr do lado da carruagem e o superintendente estava lendo Isaías 53. E Filipe perguntou para ele: entende tu o que lê? Ele diz assim: de quem que o profeta está falando? É dele mesmo ou de alguém? E aí Filipe pergunta: entende tu o que lê? Ele falou assim: como entender se não há quem me explique? Como entender se não há quem me ensine? E aí a Bíblia diz que o superintendente parou a carruagem, Filipe subiu na carruagem, explicou claramente o que significava Isaías 53, o sacrifício vicário de Jesus. O superintendente entendeu, o Espírito Santo abriu o entendimento dele, abriu a compreensão dele, ele entendeu o que a Escritura estava dizendo no seu original e perguntou para Filipe: o que me impede de ser batizado? Quer dizer, quando abriu o entendimento, a fé foi gerada. Quando a fé foi gerada, nasceu o desejo dele ser batizado. Filipe parou numa poça d'água e falou nada, e batizou o superintendente da rainha de Candace. Mas veja bem que ele só sentiu o desejo de se batizar quando ele entendeu o que a palavra estava dizendo acerca de Isaías 53. Então a semente que caiu na beira do caminho representa as pessoas que não entendem as escrituras, não entendem a ministração, não entendem a palavra, e porque não entendem, os demônios roubam a semente. Ok? Então o primeiro perigo é a falta de compreensão das escrituras. O primeiro perigo é a falta de entendimento. O que é isso? Ignorância espiritual. Vocês sabem que o pecado dos ninivitas era o pecado da ignorância, vocês sabem disso. Vocês lembram que Jonas ficou triste porque Deus mandou um bicho, comeu a boboreira que dava sombra para ele. E aí Deus chega para ele e fala assim: ué, como é que você pode ficar triste por causa de uma erva, de uma planta que num dia nasce e outra é lançado no fogo, e não tem misericórdia, não tem compaixão de quase 120.000 almas que não sabe discernir a mão direita da mão esquerda? Qual que era o pecado dos ninivitas? Falta de entendimento.
Quando Jonas chegou lá, trouxe o entendimento para eles, abriu o entendimento deles pela palavra de Deus, que o entendimento foi aberto, o rei mandou todos jejuar, inclusive criança de peito e animais, e a misericórdia de Deus alcançou os ninivitas. A graça de Deus se manifestou para eles. Por quê? Porque o entendimento deles foi aberto. Então eu quero te dar um conselho: busque entendimento. Frequente escola dominical, estude as escrituras, leia a Bíblia, frequente culto de ensino, faça cursos dentro da sua condição. Pastor, eu não tenho condição de pagar, faz pela internet, gratuito. Eu já fiz vários pela internet, gratuito. Eu já fiz uns 3 pela internet, bibliologia, missiologia. Hoje nós temos essa disposição, então busca o entendimento, porque se você não me entender, o diabo vai roubar a semente. Ok? Segundo perigo, a falta de raiz, quando se enfrenta as dificuldades da vida. Verso 20 ao 21 do capítulo 3, Jesus está explicando, ó. Porém, o que foi semeado entre os pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Ok? Então a semente que caiu entre as pedras representa a pessoa que ouviu a palavra, de princípio até ouviu, se alegrou, mas não tendo raiz. As dificuldades da vida sufocam a semente e a semente não produz. O que é isso? Falta de raiz. Escuta o que eu vou lhe dizer. Árvore que não tem raiz é arrancada com muita facilidade quando o vento soprar. Permita eu trocar uma experiência com vocês. Agora, dentro desses poucos dias aqui na quadra, de frente da onde eu moro, teve uma ventania muito forte, teve uma árvore aqui que foi arrancada, o vento arrancou ela com raiz e tudo, ela bateu nos cabos da internet, fibra ótica da Vivo aqui, arrancou, derrubou, caiu bem no meio da rua. Por quê? Porque não tinha raiz profunda. Escuta o que eu vou lhe dizer: quem não tem raiz profunda, quando o vento soprar, não vai permanecer em pé. A semente que ouviu com alegria, até se alegrou, a palavra que recebeu. O que é isso? No domingo eu me alegro, que vem aquela palavra tremenda, me renova. Aí eu tenho que vigiar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, até que essa semente germine. Por quê? Porque durante a semana, melhor dizendo, as dificuldades aparecem, as lutas aparecem, as adversidades, as aflições, e se eu não tiver raiz, a semente não vai germinar. Então o segundo perigo é a falta de raiz. Nós precisamos ser crente enraizado, arraigado, fundamentado na palavra. Crente que tem raiz, ele é diferente. E o Salmo de número 1 diz que o justo é como uma raiz plantada à beira do ribeiro, que dá os seus frutos na estação própria. Isso significa que a árvore plantada junto a ribeiros de água, a raiz dela vai buscar água lá no rio, porque é da água que as árvores sobrevivem. Então o justo é considerado, segundo a Bíblia, uma árvore plantada junto a ribeiro de água. Suas raízes vão até o ribeiro e vai se nutrindo com a água do ribeiro, e por conta disso dá o seu fruto na estação própria. Então nós precisamos se enraizar, criar raiz, criar vínculo. A nossa geração do século 21, é claro que eu não estou aqui generalizando, mas hoje está um costume muito esquisito no nosso meio, desigrejado. Pessoas que não criam raiz em congregação nenhuma, em igreja nenhuma. Fica uma temporada aqui, 3 meses aqui, 3 meses ali, 4 meses lá. Em um ano passa em 4, 5 igrejas. Não cria raiz, não para. Oh, meus irmãos, em nome de Jesus,
que esse mau costume possa cair por terra. Nós precisamos criar raiz, porque a falta de raiz é um grande perigo para impedir a germinação e a frutificação da palavra de Deus no nosso coração. O terceiro perigo é os embaraços deste mundo e a cobiça por riquezas. Verso 22, Jesus explicando a parábola: e o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo, ou seja, os embaraços e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então o terceiro perigo é os embaraços deste mundo. Quantas pessoas embaraçadas com as coisas desse mundo, pessoas que têm chamado, pessoas que têm talento, pessoas que têm dons espirituais, mas se embaraçou com as coisas desse mundo e estão enfrentando dificuldade por causa da cobiça das riquezas, estão trocando o que é eterno pelo que é passageiro, estão trocando o que é santo pelo profano. João disse que tudo que há no mundo passará. João, escrevendo em sua epístola, ele diz: não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Aleluia. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida é do mundo. O mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus viverá eternamente. Jesus ensinando, ele diz: ajunta tesouro no céu, porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então o cristão, ele pode sim usufruir das coisas desse mundo. Eu posso sim conquistar, procurar. Eu não estou fazendo aqui apologia à miserabilidade humana, não, que a gente tem que ser pobre, não é isso. É claro que eu tenho que me preocupar em dar o mínimo de conforto para minha família. É claro que eu tenho que me preocupar em viver da melhor forma possível, porque nós representamos o povo de Deus aqui na terra. Mas o que eu não posso permitir as coisas dessa terra embaraçar o meu caminho. A prioridade é o relacionamento com Deus, a prioridade é o reino de Deus, a prioridade ainda é as coisas de cima. Como Jesus ensinou: buscai em primeiro lugar o meu reino, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E não são poucos os cristãos embaraçados com as coisas dessa vida, embaraçados com a cobiça da riqueza. Então nós temos que tomar cuidado, porque isso pode impedir a semente, que é a palavra do reino, de germinar nos nossos corações. E por fim, a semente que caiu na terra boa, que representa aqueles que ouvem, entendem a palavra e se tornam frutíferos para a glória de Deus. É o verso de número 23, mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve e compreende a palavra. Oh meu Deus, glória a Deus. Isso significa que não basta ouvir, tem que compreender. Não basta ouvir, tem que entender. Tiago diz que a gente não pode se iludir com falsos discursos. Eu tenho que ouvir, compreender. Enquanto eu vou ouvindo, a minha mente vai processando, eu vou entendendo a palavra, eu vou compreendendo, e ao ponto que eu vou compreendendo, eu vou glorificando, eu vou exaltando, eu vou adorando a Deus, e eu vou me tornando uma terra produtiva, porque eu entendo. Olha o que Jesus está dizendo: o que caiu numa terra boa é aquele que ouve a palavra e compreende a palavra, e esse dá fruto. Um produz 100, outro 60 e outro 30. Então a necessidade de ouvir e entender a palavra poderosa de Deus. E a última lição, para a gente pôr uma vírgula aqui, está justamente na linha de produção da terra boa. Uma semente produziu 100, outra semente produziu 60,
e outra semente produziu 30. Qual que é a lição, pastor, final? A lição final é que cada um produz para o reino de Deus segundo a capacidade dele. Tem gente que produz bastante, 100 por 1. Quem que é? É aquele que está na oração, 7 horas da manhã. É aquele que está na tarde da bênção, 2 horas da tarde. Ele está no culto 7 horas da noite. Se tem culto ao ar livre, ele está no culto ao ar livre à tarde. Se tem culto no lar, ele está no lar. Se tem visita, ele tem visita. Se tem vigília, ele está na vigília. Se tem monte, ele está no monte. Só que tem aquele que não tem essa mesma frequência. Tem aquele que se ele for num culto, ele já não consegue ir no outro. Tem aquele que se ele for no culto da doutrina, que aqui no nosso caso é terça-feira, né? Ele não consegue ir no outro culto. Tem aquele que se ele for na consagração de manhã, ele não consegue ir na tarde da bênção. Tem aquele que se for no culto 7 horas da noite, que acaba provavelmente 9 e pouquinho, ele não consegue ir no monte depois, ele não consegue ir na vigília. Então o que a gente precisa entender? A gente precisa compreender qual é a nossa linha de produção. Nem todos produzem igual. E diante dos olhos de Deus, não é mais importante aquele que produz mais. Aquele que produz 100 e o que produz 30, ele tem a mesma importância no reino de Deus. O importante é produzir. Jesus diz assim, João 15,16, não fostes vós que escolhestes a mim, mas sou eu que escolhi a vós e vos designei, para que vades e deis fruto. É Jesus que designou a igreja para dar fruto, e não basta dar fruto, ele diz, e que esses frutos permaneçam. Qual que é a ideia aqui? Eu tenho que produzir e continuar produzindo sempre. Os frutos precisam permanecer para a glória de Deus Pai. Amém? Permita-me fazer uma oração por você. Bendito Deus e eterno Pai que estás no céu, o meu pedido nesse dia é que o Espírito do Senhor lance luz na mente dos meus irmãos para compreender a palavra do reino. Senhor, quando o meu irmão ouvir esta reflexão, que o Espírito do Senhor possa lançar luz no entendimento dos meus irmãos, que a compreensão possa ser mais clara, para que nós possamos produzir mais para o teu reino, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.